Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o plano inclinado, né? Porque nas últimas videoaulas nós temos visto os exercícios sobre o plano inclinado, pois eles costumam cair muito, né, em provas de concurso, em qualquer tipo de prova que tenha física, beleza? Então, vamos continuar com o nosso conteúdo do plano inclinado com as aplicações das leis de Newton. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui e se você não é inscrito no canal, se inscreve, não perca a oportunidade de receber vídeos novos ativando o sininho, tá? Fique conosco. Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre mais exercícios de plano inclinado. E aí nós temos agora esse exercício. Gente, lembrando que no plano inclinado, a gente tem que lembrar da coisa mais importante. É que aqui, o plano cartesiano ele está inclinado, tá? Então, eu vou ter uma direção y, que vai ser perpendicular ao plano inclinado, e tem uma direção x, que ela vai ser paralela ao plano inclinado, tá? E a força-peso, ela não é utilizada diretamente. Nós utilizamos as componentes da força-peso, as componentes vetoriais na direção x e as componentes vetoriais na direção y. Então, quando nós queremos calcular as componentes vetoriais da força-peso, tanto na x quanto na y, nós temos que saber que essas componentes, no caso Px, ele vai ser a força-peso vezes o seno do ângulo formado entre a horizontal e o plano que está inclinado, tá? E a componente y. A componente y, ela vai ser também a força-peso vezes o cosseno do ângulo, tá? Tudo isso nós vimos essa teoria lá atrás, há umas 2, 3 videoaulas atrás, tá? Então, se você tiver alguma dúvida de como chegamos a essa conclusão, volta nos vídeos anteriores, vai lá, assiste para você tirar todas as suas dúvidas, beleza? Bom, mediante isso, vamos para o exercício. Um corpo de massa m está apoiado sobre um plano inclinado, que forma um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, conforme a figura a seguir. O valor do coeficiente de atrito estático, que garante a condição de iminência de movimento deste corpo é... Gente, nesse exercício, ele está querendo saber o coeficiente de atrito, tá? O coeficiente de atrito para manter o corpo estático. Então, é o μe, que é o coeficiente de atrito estático, tá? E aí, primeiro, o que nós temos que fazer? A gente tem que escrever todas as forças que estão atuando sobre esse bloco. Então, vamos lá. O bloco está aqui inclinado. Então, nós temos aqui sobre ele, vou desenhar essa linha aqui só para mostrar que ele está inclinado. Nós temos aqui, sobre esse bloco, quais forças? Nós temos a força peso para baixo. Nós temos a força normal, que vai ser perpendicular ao plano, tá? E nós temos, como ele diz, nós temos uma força de atrito que vai ser contrária ao movimento. No caso, se o bloco tende a descer, essa força vai ser para cima, tá? E aí, beleza, nós temos a força. Mas lembrando que a componente do peso, né, a componente vetorial x e y, é o que a gente usa efetivamente, tá? Então, aí, preste bastante atenção
nisso, porque é muito importante. O bloco está parado, tá? Se ele está parado, significa que não tem movimento, ou seja, a força resultante nesse caso é igual a 0. E quem vai ser a força resultante? Eu tenho a componente do peso na direção x, o Px, que é o que vai importar para o movimento desse bloco. Então, o Px, que está para baixo, né, no sentido descendo do plano, menos a força de atrito, ele tem que ser igual a 0. Ou seja, o Px ele tem que ser igual à força de atrito, para que isso seja verdade. E quem é o Px? Bom, o Px, ele é quem? Ele é o peso vezes o seno do ângulo, tá? E quem é a força de atrito? A força de atrito, ela é o μ, o coeficiente de atrito, que no caso a gente está vendo o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Beleza? Até aí? Tudo bem? Tranquilo? Agora, a gente não tem essa normal, nós não temos a força-peso, porque ele só diz que é um bloco de massa m, e não temos o coeficiente de atrito. Nós só temos aqui o seno do ângulo, que o ângulo é 30 graus, então o seno de 30, meio. Nós vamos recorrer a outra direção. Qual a direção? A direção y. Na direção y não vai haver movimento. Isso significa que o PY vai ser igual a quem? A normal. Então, opa, beleza, nós já temos alguma coisa. Uma relação de que o PY é igual a normal. Isso significa que eu vou trocar a normal aqui por quem? Por PY. Então, o peso vezes o seno do ângulo, ele vai ser igual a μ estático vezes quem? Quem é a normal? O PY. E quem é o PY? P cosseno do ângulo. Então, vai ser P cosseno do ângulo. Beleza. Bom, eu quero determinar quem é o μ estático. Então, eu vou jogar o P cosseno do ângulo para o outro lado. Então, vai ficar P seno de θ sobre P cosseno de θ é igual ao μ estático. Bom, o peso, corto, tá? Simplifiquei. Quem é o seno sobre o cosseno? É a tangente. Então, a tangente de θ vai ser igual ao μ estático. E quem é a tangente de 30 graus? Né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é justamente quem? O μ estático. Ok? Então, esse é o valor do coeficiente de atrito. Raiz de 3 sobre 3. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Como eu falei lá no início, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e se tem alguma dúvida também, escreva nos comentários, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!